convidar você mais uma vez a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos e a pedir ao Senhor que Ele continue falando conosco nessa manhã. Comigo e com você, com todos nós que estamos aqui. Certamente Ele tem feito isso à medida que nós cantamos, Ele tem feito isso à medida que nós prestamos atenção na palavra dEle, à medida que nos relacionamos com sabedoria. Então, suplique ao Senhor que nessa manhã, mais uma vez, Ele fale conosco, comigo, com você, que Ele me use aqui. Mas, mais uma vez, eu quero desafiar você a pedir ao Senhor que Ele mantenha os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração aberto. Senhor, mais uma vez nós estamos reunidos aqui e com a certeza de que o Senhor está no nosso meio. Então, por favor, Senhor, nos mantenha atentos à realidade da Tua presença, nos mantenha atentos para aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Por favor, Senhor, nos mantenha atento para aquilo que o Senhor quer que nós assumamos como compromisso e como decisões, e que tudo isso contribua para a honra, glória e louvor do Teu nome. Mais uma vez, Senhor, eu quero pedir a Ti que o Senhor me use, me dando sabedoria, discernimento, para que o Teu nome seja honrado e glorificado à medida em que lemos a Tua palavra, mas também para que o Teu povo, os Teus filhos, as famílias que estão aqui, elas também sejam edificadas para a honra, glória e louvor do Teu nome. Então, por favor, Senhor, nos dirija. É o que nós pedimos a Ti e suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, hoje nós vamos fazer uma maratona aqui. E essa maratona vai nos conduzir por mais do que um capítulo nessa manhã. Eu espero que vocês aguentem firmes, né? Hoje nós precisamos passar por capítulos que nos ajudem a entender um pouco mais a respeito da história de Esther, história que se passa no ano 483, quando o povo de Judá ainda estão exilados, mas agora sendo escravos pelo Império Medo-Persa, cujo imperador, cujo rei é o rei Assuero, ou, na língua grega, o rei Xerxes. Então nós vamos seguir um pouco mais. Mas antes de seguirmos com o texto, eu quero dizer para vocês que quero lembrá-los de que eu disse aqui que a minha primeira impressão a respeito de Esther não era uma impressão muito boa. Mas também disse a vocês que era só a minha primeira impressão e a primeira impressão não ficou. E não ficou porque, à medida que nós vamos lendo, à medida que a gente foi passando pelos capítulos, nós encontramos a Esther, que antes era aquela moça no capítulo 2, seduzida, assimilada e mergulhada na cultura da Pérsia. Agora, no capítulo 4, o capítulo que nós lemos ontem, essa moça agora está disposta a correr o risco de perder tudo, de perder os privilégios da Pérsia, de perder o seu guarda-roupa, de perder o seu salão de beleza, de perder os seus criados, as suas criadas, para ajudar o seu povo, para ajudar o povo de Deus. Então, a minha primeira impressão é a impressão de que aquela moça era uma moça de moral duvidosa, uma moça que, a primeiro momento, só pensava em si, uma moça que queria encontrar na Pérsia uma possibilidade de sobrevivência, de comer melhor, de viver melhor, de ter alguns privilégios.
mas essa moça, ela é transformada pela mão invisível de Deus. Aquela mão da luva, aliás, Marquinho levou embora a história. Brincadeira, eu não ia levar embora, eu só estava brincando. Mas vocês lembram do negócio da luva? Lembram, né? Então, aquela mão invisível que atua na história é a mão que também transforma essa moça. É a mão que, agindo nessa moça, produz frutos extraordinários na vida dela. Essa moça que antes tinha medo, se eu for na presença do rei eu posso morrer, ela agora, ela é corajosa. Corajosa a ponto de dizer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Essa mão invisível de Deus está transformando não só a história, mas está transformando uma pessoa, a Esther, a Hadassa. E ao transformá-la, aquela moça que antes tinha dúvida, agora essa moça é confiante. Essa moça que antes tinha uma preocupação pessoal, faz 30 dias que eu não sou chamada, ninguém pode entrar lá, muito menos eu. Essa moça agora é transformada por essa mão invisível à medida em que ela não se preocupa mais com ela, mas ela começa a se preocupar com o povo dela. E aí, mais uma vez, eu quero citar o Dr. Peterson, que diz que no momento em que Amã se levantou, Esther passou por mudanças. De bela rainha a santa judia. De símbolo sexual vazio a intercessora apaixonada. Deixou a indolência do harém e partiu na aventura arriscada de se identificar com o povo de Deus e falar por ele. Queridos, transformação dessa natureza só acontece se Deus nos tocar. Você já percebeu que aqui na Palavra da Vida, você tem a possibilidade de assumir muitos compromissos. Você já notou que aqui na Palavra da Vida você tem chances de tomar decisões. A partir de tal dia eu não vou fazer mais isso. A partir de tal horário eu não vou fazer mais aquilo. Daqui para frente eu vou ser assim. Eu quero dizer para você que mais do que uma decisão, você precisa que Deus toque em você. Você precisa que essa mão invisível transforme você. Isso é possível, e é possível por causa daquilo que Jesus fez por nós. Então, queridos, nessa manhã, mais uma vez eu quero ressaltar que nos bastidores da história, atrás das cortinas, está o próprio Deus. Quando nós estamos lendo esse livro, quando nós estamos lendo essa história ela se trata de providência, mas também se trata de soberania. Deus vai providenciar coisas. Deus vai providenciar situações, circunstâncias. Mas ao mesmo tempo que Deus providencia essas coisas, o Senhor controla todas essas coisas. Detém nas suas mãos todas estas coisas. É desse Deus que nós estamos falando aqui. Portanto, hoje nós vamos, em primeiro lugar, olhar para o capítulo 5. E eu peço então que você abra sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Esther. E você lembra alguma coisa ainda do capítulo 4? Como é que terminou o capítulo 4? Não estou entendendo nada. O que aconteceu no final do capítulo 4? Esther pediu para o pessoal, gente, Mardoqueu, pede para os judeus que estão aqui jejuar por mim, por 3 dias. E eu e as minhas criadas também faremos a mesma coisa. E depois de 3 dias a gente vai ver o que nós vamos fazer. Então, foi assim que terminou o capítulo 4, e o capítulo 5 começa com
3 dias depois, lembra dos 3 dias? Jejuem por 3 dias. Gente, seria difícil pedir um negócio desse aqui no PV, né? Ó, pessoal, a partir de hoje vamos jejuar por 3 dias. Ninguém come nada até segunda-feira. Ia ser muito difícil fazer um negócio dessa natureza aqui. Mas não foi nem um pouco difícil fazer isso no contexto de, daqui a 1 ano, todos os judeus serão exterminados. Então podia ter o banquete que fosse. Mas aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo estava correndo o risco de ser exterminado. Então vamos jejuar. Vamos fazer isso por 3 dias. E o capítulo 5, então, capítulo cômico, começa dizendo, 3 dias depois, Ester vestiu os trajes reais e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica diante da sala do rei. Gente, esse caminhar dos aposentos dela até o pátio, sabe aquele negócio de frio na barriga? Você vai tremendo, é hoje que eu vou morrer. Hoje é o dia da minha demissão. Hoje é o dia que talvez eu não volte mais para casa. Hoje é o dia que eu vou ter que bater naquela porta e vou ter que fazer um anúncio. E dependendo de como ele vai ouvir o anúncio, hoje pode ser o último dia da minha vida. Então, gente, aquele trajeto difícil, mas ela se veste. Fico pensando aqui de que ela já sabia qual era a roupa que o rei mais gostava. Coloca aquela roupa. Mas ela ainda está meia fraca, porque foi 3 dias de jejum. E ela começa a andar na direção daquele lugar. O rei estava sentado em seu trono. Na sala real, de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Ester, que estava em pé no pátio, teve misericórdia dela e estendeu para ela o seu cetro de ouro. Oh, glória! Tem alguém nos bastidores dessa história. Tem alguém atuando ali. Não tem? Tem alguém ali. Tem alguém fazendo aquele homem pegar o cetro. Tem alguém fazendo aquele homem estender o cetro. Tem alguém fazendo com que aquele homem tenha misericórdia daquela moça, que entra na presença dele sem ser chamada. Tem alguém no bastidor dessa história. Quando o rei viu a rainha Ester, que estava em pé no pátio, teve misericórdia dela, e estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se, tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que há, rainha Ester? Qual é a tua petição? Oh não, oh glória, tem alguém nessa história. Ele não só estende o cetro, mas ele também olha para aquela mulher e diz: o que você quer? Quando eu leio aqui, eu fico pensando assim: amorzinho, você precisa do que hoje? Faz tanto tempo, você demorou tanto para vir aqui, meu amor. O que você quer? É só pedir. Não sei se o pastor Denis está viajando. Não sei se estou não, porque olha o que ele diz: se você pedir até metade do reino, eu te dou. Tem que ter gente no bastidor, não tem? Não tem que ter gente atrás da cortina? Qual é a tua petição? Até a metade do reino te será dada. Ester respondeu: se for do agrado do rei, venha hoje com Amã ao banquete que eu lhe prepararei. Banquete para Amã? Mas o Amã não é aquele que fez um decreto, que quer matar todos os judeus? Então o rei disse:
Depressa trazei Amã. Está na hora está na hora. Para que atendamos ao pedido de Ester. Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester tinha preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei perguntou novamente a Ester: qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Até a metade do reino te será dada. Então Ester respondeu: aqui está a minha petição e o meu desejo. Se o rei quiser ser bondoso comigo, e se for do agrado do rei atender a minha petição e cumprir o meu desejo, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que vou preparar-lhes. Então responderei à pergunta do rei. Gente, essa mulher gosta de cozinha, né? Já fez um, e agora quer fazer mais um. Só que eu quero que vocês notem que o capítulo 5 refere-se ao hoje deles, tá? Então hoje tinha um banquete. Eles vão para esse banquete, o rei pergunta de novo o que você quer, e ela fala assim, ó, para eu falar o que eu quero, vocês têm que voltar amanhã, igual eu estou fazendo com vocês, né? Amanhã a gente continua. Aliás, vamos continuar essa manhã agora, que deu fome, falando de banquete, deu fome. Então, capítulo 5 refere-se ao hoje, e aí a rainha fala assim, amanhã tem outro banquete, e se vocês voltarem, aí eu falo qual é o pedido. Essa história fecha aqui, e aí a gente vai lá para o verso 9. Naquele dia, Amã saiu alegre, satisfeito. Mas quando Amã, que estava alegre e satisfeito, viu Mardoqueu junto à porta do palácio real, e este não se levantou, nem lhe mostrou respeito, ficou irado com Mardoqueu. Porém, Amã se controlou e foi para casa, mandou buscar seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã se vangloriou das suas riquezas, dos seus muitos filhos, e do quanto o rei o havia honrado e promovido acima dos outros príncipes e homens que o serviam. E Amã acrescentou, além disso, a rainha Ester não chamou mais ninguém ao banquete, além de mim e do rei. Eu sou muito importante. Eu sou o cara. Também me convidou para comparecer junto com o rei amanhã em um novo banquete. Nossa, gente, esse cara tá bem, né? Queridos, se você começou a dormir, você tem que acordar agora, pegar um marca-texto e grifar o versículo 13. Mas tudo isso não me satisfaz. Eu tenho muitos filhos, eu tenho muita riqueza, eu sou honrado, eu ocupo um cargo acima dos príncipes da Pérsia, mas isso não é o suficiente. Isso não parece com gente que a gente conhece? Parece ou não? Com gente que a gente conhece. Mas isso não me satisfaz. Mas tudo isso não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Aí tem a esposa, a dona Zeres, que teve uma ideia. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe disseram, manda fazer uma forca de 22 metros, ou 50 côvados de altura, e pela manhã, já que você está com a bola toda, pede para o rei que Mardoqueu seja enforcado, empalado nela. Depois alegra-te e vai com o rei para o banquete. Amã gostou do conselho e mandou fazer a forca. Oh, que mulher, né, gente? E que marido, né? Que mulher e que marido. A mulher tem uma ideia cruel.
junto com os amigos. E o marido diz: amor, você é demais. Aliás, eu acho que eu vou fazer a forca até um pouquinho mais alta. Então a gente tem aí o capítulo 5 dizendo que após o jejum, Esther, ela sai para correr o risco, ela entra na presença do rei Xerxes. E quando a gente pensa nessa prática do jejum, nós precisamos lembrar que o jejum era uma prática no meio do povo judeu que estava ligado a pedir algo diretamente para Deus. E pedir algo diretamente para Deus, esse algo era muito importante, tão importante, que as necessidades físicas ficavam de lado. Isso foi feito. O capítulo 5, ele mais uma vez, ele nos chama a atenção para o fato de que tem alguém querendo correr risco, mas de novo a pessoa central nessa história é o Amã. O Amã, mais uma vez, ele está estrelando aqui, ele está estreando. E ele está estreando porque ele é o convidado de honra junto com o rei para o banquete. Ele está estreando porque ele é aquele homem que foi honrado, pode entrar na presença do rei, foi buscado por uma comitiva. E aí, gente, isso faz um mal danado para o Amã. E eu quero que você observe mais uma vez que os versículos 11 e 12, o Amã, ele tem um pensamento, né? Eu sou muito bom. Olha, tem gente boa, mas eu sou muito bom. Eu sou bom. Eu sou bom. Capítulo 5, 11 e 12 é Amã dizendo: eu sou muito bom. Mas uma vez que esse homem diz que ele é muito bom, nós precisamos lembrar lá do período do Reino Unido. Lembra do Reino Unido? Quando o pessoal pediu, eles não queriam mais ser governados por juízes, o pessoal pediu, não, a gente quer ser governado agora por reis. E Deus deu grandes reis para o povo de Israel. O primeiro deles foi Saul, aí Deus deu também, e Deus deu Salomão. E Salomão, ele deixou tanta coisa escrita, gente, tanta coisa boa escrita. Então a gente precisa lembrar lá do período do Reino Unido, na época de Salomão, quando Salomão diz algumas coisas a respeito de pessoas que pensam como Amã. Salomão disse assim: o Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Amã, se cuida. Porque Deus zomba dos zombadores. Amã, se cuida. A gente olha ainda para Salomão dizendo e escrevendo, e Salomão deixou um recado. O orgulho leva à desgraça, mas com humildade vem sabedoria. Estão comigo ainda, gente? Amã é um cara que se sente, não se sente? Às vezes a gente não tem alguma síndrome de Amã. Às vezes nós sofremos com a síndrome de Amã. E é importante que lembremos daquilo que a Bíblia diz sobre a síndrome de Amã. O orgulho leva à desgraça. Muito bem. Deus está no bastidor da história. E no bastidor da história tem o capítulo 6. Na história tem o capítulo 6, no bastidor do capítulo 6 tem o próprio Deus. Abre aí a sua Bíblia. Esther capítulo 6. Naquela mesma noite, qual noite? Na noite do primeiro banquete. Lembra do primeiro banquete? Naquela mesma noite, o rei perdeu o sono. Quem aqui perde sono? Só? Eu vi um aqui, a Kátia, clássico, o outro ali.
Ah, tem mais uma ali? Agora, você já parou para pensar assim, ó, por que você perde o sono? Você já teve um tempo de reflexão por que você perdeu o sono? Eu sugiro que vocês tenham essa reflexão. Por que você perde o sono? Porque quando eu olho para o capítulo 6, o rei Xerxes perde o sono não porque está faltando dinheiro. Ah, eu não sei se vai dar para pagar as contas do mês. Lembra quanto ele tinha recebido um pouquinho antes? Quanto? 5 milhões e meio de dólares. Então, o problema não é grana. Concordam? Ele perdeu o sono porque ele estava pensando que ele não iria casar. Não. Se ele quisesse casar, ele determinava, eu quero casar. Não era essa a questão. Então, esse negócio do capítulo 6 começa dizendo, naquela mesma noite o rei perdeu o sono, eu fico perguntando, quem tirou o sono dele? A mão invisível. Então esse já é o spoiler aí do capítulo 6, tá? Naquela mesma noite o rei perdeu o sono. Quando você perde o sono, o que você faz? Alguém aqui fica contando carneirinho? Não? Sério? O que você faz quando você perde o sono? Ora! Ora que dorme. Você não pode orar desse jeito, gente. Aí não dá, né? Hora que dorme. Tem que estar atento na oração. Agora, olha que coisa interessante. O rei perde o sono e ele fala assim, por favor, traz um livro de atas. Imagina que você perca o sono na sua casa, e aí você está aprendendo uma técnica de como dormir, você fala assim, pastor, empresta a ata da igreja para mim? Pastor, o senhor pode me emprestar o livro de atas da igreja? Porque eu costumo perder o sono e eu vou aproveitar para ler o livro de atas da igreja. Então, gente, é a técnica de Xerxes, tá? Então, daqui para frente, perdeu o sono, liga para o pastor, pede o livro de atas emprestado e começa a ler o livro de atas da tua igreja. Só cuidado para não acordar seu pastor, que ele vai ficar bravo. Mas, gente, o rei perde o sono, e então ele manda trazer o livro de registro das crônicas da Pérsia, os quais foram lidas para o rei. Engraçado, o rei está sem sono e ele quer lembrar dos feitos dele, do como ele é bom. E à medida que o livro está sendo lido, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres. Quando? Quando? No capítulo 2. Pelo menos isso vocês têm que dizer. Quando? Não pegaram a ideia ainda. Quando? No capítulo 2. O capítulo 2 está, sabe onde? 479 a.C. Capítulo 6 está no ano 473. 6 anos depois o cara perde o sono, quer ler o livro das crônicas, aí o livro das crônicas cai lá no episódio de Mardoqueu descobriu uma conspiração do Bigtã com o Teres. Que pena que levaram embora a história, né? Que pena! Mas vocês lembram, não lembram? Que tem uma mão invisível cuidando da história. Não vai buscar, não. Agora não adianta. Não. Agora não adianta. Nem adianta. Tô te vendo, hein? Tô te vendo.
Isso, é bom sentar. Ah, não. Gente, não dá ideia. Não dá ideia, gente. Mas, gente, estão acompanhando isso daqui? 6 anos depois, quem aguenta um negócio desse? Aguentar por 6 anos. Lembra como termina lá o capítulo? Mardoqueu descobre a conspiração. Avisa Esther, Esther avisa o rei manda matar o Bigtã e o Teres empalado. Capítulo 3, e Xerxes honra Amã. 6 anos depois, o rei perde o sono. O livro das crônicas é lido. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida do rei Xerxes. E o rei perguntou: que honra e que reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por isso? Os oficiais do rei que o serviam responderam: não foi feito nada, majestade. Então o rei perguntou: quem está no pátio? Espera aí, deixa eu dar uma olhada na janela. Amã. Amã no pátio essa hora? Sim, o que ele estava fazendo lá? Terminando de construir a forca. Ele passou a noite construindo a forca, porque antes do banquete, os amigos dele e a esposa dele deram uma ideia. Qual era a ideia? Mate Mardoqueu. Então ele passou a noite construindo a forca. Por isso ele está lá no pátio. Amã está no pátio. Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do Palácio Real para falar com o rei, para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que havia preparado para ele. E os oficiais do rei lhe responderam: quem está no pátio é Amã. O rei ordenou que ele entrasse. Quando Amã entrou, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer? Ô Amã, eu preciso fazer uma consulta para você. Estão rindo por quê? Maldade, né? Quando Amã entrou, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem a quem o rei tem prazer de honrar? Como, majestade? Como é que é? O que se deve fazer a uma pessoa que o rei quer honrar? De novo? Honrar de novo? Honrar de novo? Bom, majestade, é o seguinte, se o senhor quiser honrar mesmo, honrar para valer, Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, se não a mim, que sou bom? Por isso Amã respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e o cavalo que o rei costuma montar, e se põe uma coroa real sobre a sua cabeça, e que os trajes e o cavalo sejam entregues a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e que vistam os trajes no homem a quem o rei tem prazer de honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei tem o prazer de honrar. Olha, majestade, se o senhor fizer isso com alguém, essa pessoa vai se sentir muito, muito, muito honrada. Então, majestade, isso é o top do negócio, né? O senhor deve fazer exatamente isso sem tirar e nem pôr. Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês entenderem uma coisa. O Xerxes, ele tinha uma esposa chamada Amestris.
E a Mestres tinha uma habilidade, ela tinha a habilidade de fazer roupas. E a Mestres tinha feito o manto real do rei. E o rei, ele era meio desse negócio, pede para mim o que você quiser e eu te dou. O Xerxes tinha uma amante. E um dia ele quis agradar a amante. E ele falou assim para a amante, o que você me pedir eu te dou. E a amante falou assim, então eu quero seu manto. O manto que a Mestres tinha feito. E aí sabe o que aconteceu, gente? A amante... O quê? Quem falou aqui? Você? Briga? Espera aí para você ver. A amante sai na rua com um manto feito por Amestres. Amestres e o povo viu a amante com o manto. Sabe o que a Amestres mandou fazer? Esquartejar a amante. Esse negócio de manto é sério. O negócio é sério. E aí, então, o Amã está dizendo, ó, aquele manto especial que a rainha fez, a pessoa que o senhor quer honrar tem que colocar o manto. Se você prestou atenção na descrição, o Amã está falando assim, ó, para honrar alguém, para valer, vista ele como rei. E dê a esse alguém tudo que um rei recebe quando o rei está indo para a coroação. Estão comigo ainda? Estão aqui? Estão, né? Então, é assim que se faz ao homem a quem o rei tem o prazer de honrar. Então o rei disse a Amã, depressa, tome os trajes, o cavalo, como disseste, e faz assim ao judeu Mardoqueu. Vocês estão rindo, né? Queria ver a cara do Amã. Como, majestade? O que você disse, faça para Mardoqueu, o judeu Mardoqueu. Majestade, sério mesmo? Não sou eu? Não sou eu o digno de ser honrado? Não sou eu? E faz para o judeu Mardoqueu, que está sentado na porta do palácio real. Grifem isso. E não te esqueças de coisa alguma do que você disse. Então Amã pegou os trajes e o cavalo, ele vestiu os trajes em Mardoqueu. Vocês lembram quem é Mardoqueu? Você lembra do relacionamento Mardoqueu-Amã? Então tá. Ele vestiu os trajes em Mardoqueu e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer de honrar. Imagina como ele disse isso, gente. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real, mas Amã apressou-se em voltar para casa, abatido e com o rosto coberto. Imagina ele chegando em casa. A esposa está lá esperando, né? Amor, como foi? Não quero conversar agora. Mas amor, e o banquete, e a forca, e o matar Mardoqueu? Não quero falar sobre isso. Vamos mudar de assunto, vou para minha cama e não me incomode. Não estou para ninguém. Olha,
hoje é o pior dia da minha vida. Mas amor, o que aconteceu? Não quero falar sobre isso. Mas, eu já disse, eu não quero falar sobre isso. Mardoqueu voltou para casa. Mardoqueu voltou para a porta do palácio. Amã apressou-se em voltar para casa, abatido e com o rosto coberto. Amã contou a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, tudo o que lhe tinha acontecido. Então os seus conselheiros e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, você não prevalecerá contra ele, mas certamente cairás diante dele. A mulher que manda matar agora está dizendo: já eras, esquece, quem vai morrer é você, amor. Enquanto estes ainda falavam com ele, chegaram os oficiais do rei e se apressaram em levar Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Lembra do banquete do outro dia? Como é que esse cara vai para o banquete agora, gente? Então, quando a gente olha aí para o capítulo 6, o capítulo 6 é aquele capítulo, a mão invisível de Deus está presente ali, está cuidando de tudo, está dirigindo todas as coisas. E o capítulo é engraçado mesmo, e as coisas acontecem de um jeito que, como diz o goiano, pense, pense, pense. Tem gente nos bastidores. E uma vez que tem gente nos bastidores, mais uma vez eu chamo sua atenção para o 6,6, quando o Amã, ele se acha. Eu sou muito bom, é comigo mesmo. E mais uma vez eu quero chamar sua atenção para aquilo que a Bíblia diz, para aquilo que o rei Salomão disse lá no livro de Provérbios. O orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. Estão firmes ainda, gente? Ou querem parar? Não. Então vamos lá. Agora é rápido. Acho, penso. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho, o rei perguntou novamente a Esther: qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Até a metade do reino te será dada. Então a rainha Esther respondeu: ó rei, se alcancei o teu favor, e se for do agrado do rei, que sejam poupadas a minha vida e a vida do meu povo, esta é a minha petição e o meu desejo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para destruição, morte e extermínio. Se nos tivessem vendido somente como escravos e escravas, eu teria me calado, pois essa perturbação não justificaria a preocupação do rei. Então o rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem é esse que ousa fazer uma coisa dessas? Onde ele está? Esther respondeu: o adversário e inimigo é este perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei ficou furioso, levantou-se do banquete do vinho e foi para o jardim do palácio. Amã percebeu que o rei já tinha determinado a sua condenação e por isso ficou para implorar por sua vida a rainha Esther. Quando o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete do vinho, viu Amã caído no colo de Esther. Gente, como é que o cara trupica em piso mosaico de mármore e madrepérola? Meia invisível. Ah, cara.
meia invisível de Deus. É isso que está acontecendo aqui, gente. Quando o rei voltou do jardim do palácio, à sala do banquete do vinho, viu Amã caído sobre o assento em que Ester estava. E então falou: será que ele chegaria ao ponto de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa? Quando ele acabou de dizer isso, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos oficiais que serviam diante do rei, disse: Majestade, com licença. Pois não, o que você quer? Não, majestade, é que se servir, só se servir, tem uma forca aí fora de 22 metros. Só se servir. Há uma forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pelo rei, que está junto à casa de Amã. Então o rei ordenou: enforque-o nela. E eles o enforcaram na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se acalmou. Eu não preciso falar mais nada, né? Então, já que eu não preciso falar mais nada, eu vou lembrar do que disse o reverendo Alexander White. Devemos notar atentamente que o ponto do escritor sagrado é, na verdade, este. A mão divina prevaleceu sobre a brutalidade de Assuero, sobre a dignidade feminina de Vasti, a beleza de Ester e sua elevação ao lugar deixado por Vasti. Sobre tudo isso, e ainda mais, ela colaborou para a libertação e bem-estar do remanescente de Israel, que continuava disperso no vasto império da Pérsia. David, ajuda a gente a cantar uma música aqui que nos faça lembrar quem Deus é. Esse Deus que é o Deus da história da Pérsia em 483, mas, queridos, é o Deus da minha e da sua história. Irmãos e irmãs, nós precisamos ter diante dos nossos olhos quem é este Deus. Um Deus que está prevalecendo no meio de brutalidades, no meio de beleza, no meio de circunstâncias difíceis. O nosso Deus é o Deus que prevalece. Vamos ficar de pé. Vamos cantar juntos.
amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Amém, queridos. Sentem-se mais um pouquinho. As coisas... Houve uma reviravolta. Mas tem um detalhe. E o decreto sobre matar judeus? Amanhã. Capítulo 8. E capítulo 9, a gente vai ver o que acontece, porque a história não acaba simplesmente com o fato de que Amã morre. Então amanhã a gente continua essa história e eu quero terminar aqui destacando algumas lições para nós, para mim e para você. A lição do capítulo 5 é essa, gente. Nada é tão ruim que não possa piorar. É isso. Nada é tão ruim que não possa piorar. Eu tenho acreditado que muitas vezes as coisas pioram. E pioram para que a gente comece a prestar atenção nesse Deus grande. Na segunda-feira à noite eu lembrei aqui com vocês de uma frase do C.S. Lewis que diz que o sofrimento é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Tem um irmão nosso, lá da nossa igreja, pelo qual nós temos orado, que tem passado por uma sequência tão difícil. Ele ficou doente, juntamente doente, o filho dele se machuca. Depois disso, ele descobre que ele tem que fazer um procedimento delicado, depois ele descobre que ele tem que fazer um outro procedimento. Nada é tão ruim que não possa piorar. Mas muitas vezes é necessário que piore, para que a gente preste atenção que Deus é grande. O nosso desafio é continuarmos confiando em Deus, mesmo nos momentos de coisas difíceis. A lição do capítulo 6 é de que nada é tão pequeno que escape aos olhos de Deus. 6 anos depois, Mardoqueu é honrado. Provérbios, capítulo 15, verso 3, o texto bíblico diz que Deus vê os maus e os bons. Gênesis, capítulo 16, verso 13, a Agar, ela dá um nome para Deus. Deus é o Deus que vê. E quando Deus vê, Ele vê para valer. Deus vê antes, Deus vê durante, e Deus vê até depois. Deus vê por dentro, Deus vê por fora. Deus vê sofrimento, gente. Ele vê. Creiam nisso. E Deus vê qual é a hora que as pessoas devem ser honradas. Mas se a gente ficar olhando para o tempo, eu queria ser honrado ontem. Eu queria ser honrado amanhã. Não. Se a gente ficar prestando atenção nisso, a gente vai ficar louco. Talvez você deveria estar sendo honrado lá no seu trabalho, mas ao invés de ser honrado, você está sendo colocado para fora. Deus é o Deus que vê. Você deveria estar sendo honrado no meio da sua família, mas ao invés de você estar sendo honrado lá, você está sendo difamado. Deus é o Deus que vê essas coisas. Lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 12, o texto bíblico diz assim: venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um conforme as suas obras. Espere recompensa do Senhor. Se você esperar dele, você tem a garantia de que você será recompensado. Se você esperar dos homens, você tem a garantia que ficará frustrado, decepcionado. Mas Deus vê. Deus vê. Nada é tão pequeno que escape aos olhos do Senhor. E quando nós olhamos para o capítulo 7, nada é tão pior que Deus
não possa reverter. Amém, queridos? Eu escrevi algumas coisas aqui. Lembra de Abraão com Isaac? Quando Isaac estava no altar para ser sacrificado? Deus reverteu aquilo. Lembra de José dentro daquela cisterna? Lembra de José posteriormente sendo vendido como escravo e preso? Deus reverteu aquilo. Lembra de Davi no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel? Samuel morre e Davi pensa, jamais serei rei, jamais serei rei. A pessoa que poderia me levar ao trono acaba de morrer. Deus reverte aquilo. Lembra dos amigos de Daniel? Na fornalha, Deus reverte aquilo. Lembra de Daniel na cova dos leões? Deus reverte aquilo. Lembra de Jesus na cruz? Deus reverteu aquilo. Quando eu olho para isso, queridos, eu disse para vocês na segunda-feira, eu não entendo a maioria das coisas que Deus faz. Então a melhor decisão, a melhor opção que eu e você temos é de confiarmos em quem Ele é. Sendo assim, creiam, Ele reverte relacionamentos quebrados. Creem nisso? Ele reverte relacionamentos quebrados. Ele reverte relacionamentos quebrados. Ele reverte crises homéricas. Ele reverte situações desagradáveis. Ele reverte maus negócios. Ele reverte péssimas decisões. Ele reverte casamento terminado. Sabe por que ele faz isso? Para a glória dele. Para o louvor dele. Confie em Deus. Nada é tão pior que Deus não possa reverter. Vamos orar? Senhor, o Senhor conhece cada um de nós aqui. E o Senhor conhece porque Tu és o Deus que vê. O Senhor vê o que cada um de nós passamos, estamos passando, e o Senhor já viu o que cada um de nós passaremos. Nos ajude a confiarmos em Ti. Senhor, eu peço por mim, pela minha família, e pelos meus irmãos e irmãs e famílias aqui, que o Senhor nos ajude a confiarmos em Ti, a confiarmos em quem Tu és, a confiarmos naquilo que o Senhor já fez. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Senhor, nos ajude a esperarmos em Ti. Senhor, nos ajude a confiarmos de que um dia estaremos diante de Ti, e diante de Ti seremos honrados e recompensados. Senhor, eu quero pedir a Ti em nome de Jesus, que se há entre nós pessoas que precisam ter coisas terríveis revertidas. Senhor, por favor, faz isso. Faz isso para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Mas faz isso também para o bem do Teu filho, da Tua filha. Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor está na nossa história, como esteve na história de Esther, de Mardoqueu, de Amã, e de Xerxes. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Mas precisamos que o Senhor nos pegue pela mão e nos conduza na Tua direção. Que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.